Se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo suas dores, suas alegrias, seus temores e sua fé. Convidamos para falar sobre o tema Cultura e Democracia o sociólogo, secretário de Cultura de Belo Horizonte e o nosso verdadeiro ministro da Cultura, Juca Ferreira, por favor. Eu tentei ajudar como ministro a que a UFBA tivesse cursos de verão. O reitor era Naumar, talvez um dos maiores reitores do Brasil. Mas houve uma reação conservadora, achando de que curso de verão não seria bom, e acabou não acontecendo. Mas eu vi na Europa a universidade cumprir uma função de popularizar os conhecimentos que são produzidos dentro da universidade e absorver as inquietações da sociedade através desses cursos de verão, por serem mais leves, mais rápidos e focados em necessidades e demandas e na relação que essas necessidades e demandas têm com a própria produção acadêmica. Então, eu propus esse tema quando me convidaram, porque eu vivi uma experiência junto com o ministro Gilberto Gil, e depois fiquei à frente do Ministério, que é considerada uma das maiores experiências de gestão pública de cultura. Nós tivemos... O Ministério já existia há quase 20 anos, mas não sabia quem era a clientela, qual era a missão, não tinha uma noção muito clara da responsabilidade do Estado no desenvolvimento cultural do país. E nós implantamos isso através de um processo muito intenso de diálogo com os artistas, com os produtores culturais, com os que fazem cultura no país, todas as dimensões. As pessoas diziam que éramos megalomaníacos porque dissemos tudo que ultrapassa a dimensão funcional e adquire dimensão simbólica interessa ao Ministério da Cultura. Aí tinha um ministro que dizia, mas vocês querem absorver tudo? Não, queremos absorver o que vocês não absorvem, não consideram, não tratam com a importância que tem. Então, incluímos tecnologias, incluímos arquitetura como uma dimensão da cultura, design, artesanato, ampliamos o conceito, evidentemente ampliamos também os problemas, mas foi importante isso, porque o Ministério foi um dos primeiros atos da redemocratização, foi criar o Ministério da Cultura, mas deixar ao léu, apenas como uma conquista assim irrelevante em termos práticos. E Gilberto Gil foi para lá, montou a equipe, eu era o segundo do Ministério, nós fomos para lá para fazer, para construir uma política cultural. Aí tivemos que começar do início. Qual é a responsabilidade? O que é desenvolvimento cultural? Como fazê-lo e colocá-lo à disposição de toda a sociedade? Qual é a responsabilidade do Estado? Como o Estado se relaciona com a criação, com a produção cultural? Qual é o papel da sociedade? Qual é o papel dos empresários? Tudo isso nós tivemos que começar do início, porque tinha muito pouca coisa feita. E por lá passaram ministros que eram personalidades importantes do Brasil. Celso Furtado, por exemplo, Vefor, mas não sentiram a necessidade de incorporar a cultura como uma dimensão do desenvolvimento. Na verdade, essa fase, antes de Gil, o Ministério da Cultura era uma espécie de marquise para grandes personalidades passarem a chuva. Não tinham sido absorvidos nas suas áreas, iam para ali, ficavam dando palpite nas áreas que conheciam e ali ficavam fazendo coisinhas, muito pouco. E nós não, nós fomos para definir o papel do Estado e fazer, iniciar um processo de construção de uma relação de um Estado democrático com a sociedade no plano da cultura.
é uma tarefa gigantesca. Eu brincando no dia que eu saí do Ministério em 2010, dezembro de 2010, eu disse, só atingimos 37,3% do que precisávamos fazer. Mas, na verdade, abrimos o caminho e constituímos um arcabouço de um conceito de política pública. Política... Agora, antes de entrar no que foi feito, eu diria o seguinte, nós temos um defeito de origem no Brasil. A cultura democrática é muito frágil. Vocês não acham que foi muito fácil darem esse golpe agora? E a sociedade ficou perplexa, atônita, começa a tomar consciência que o golpe não foi contra a presidenta Dilma, nem contra o PT apenas, foi contra o futuro do Brasil, contra a ideia de construção de uma sociedade soberana, construindo igualdade, com direitos, com a institucionalidade complexa que toda democracia precisa. Mas essa facilidade só pode ser compreendida se nós incluirmos nossos erros na construção dessa situação de fragilidade com que a democracia brasileira se viu diante dessa nova tentativa de interromper processos democráticos. Desde a proclamação da República, tivemos uma quantidade enorme de processos de interrupção. Então, a cultura, necessariamente, para ser valorizada, é preciso que você compreenda que você tem que construir uma democracia nesse país. A democracia não é uma soma de direitos, é um universo mais complexo. O Estado tem que ser democrático. Esse Estado que está aí, ele é caduco, ele é incapaz de resolver os problemas do século XXI, ele não responde às demandas da sociedade. Então, nós não poderíamos tentar construir direitos em uma sociedade, em uma sociedade democrática com esse Estado que está aí. Foi um erro de estratégia isso. Mas nós, no Ministério da Cultura, entendíamos que era preciso renovar o Estado. Então, por exemplo, a construção das políticas públicas de cultura no Ministério foram feitas com uma ampla participação da sociedade, não só através de conselhos, seminários, processos específicos para cada questão, mas nós estabelecemos, inclusive, o uso da internet de uma forma bastante ampla para fazer consultas, para esgotar o máximo possível o diálogo com essa nação tão complexa, tão diversa, com visões de mundo absolutamente distintas, mas nos sentimos na obrigação de adotar como método a participação da sociedade, dos artistas, dos produtores, dos empresários que investem em cultura. Assim foi feita a modernização do direito autoral, a Lei Rouanet, a construção do Plano Nacional de Cultura, todas as propostas de modificação da regulação da cultura, fora os nossos programas e projetos, todos teve uma ampla participação. A segunda conferência, que consolidou boa parte e aprovou o Plano Nacional de Cultura, nós tivemos mais de 200 mil pessoas participando presencialmente nos processos de consulta que o Ministério deflagrou. Mais de 80% dos municípios brasileiros participaram desse processo. É genial isso. Um ministério pequeno, sem dinheiro. E nisso, não só amplitude territorial, incorporamos povos indígenas, e a gente achou estranho, quando chegamos no Ministério, de que os índios não eram parte da questão cultural brasileira para o Ministério. Índio é da FUNAI. Não, índio não é da FUNAI. Índio é do Brasil. Índio é uma parte importante da população brasileira, mesmo que numericamente pequena, porque foram dizimados no processo de colonização, mas são uma parte importante da cultura brasileira, da identidade brasileira, e tem direitos específicos. Então, incorporamos os índios, incorporamos os quilombolas, incorporamos os sindicatos, abrimos a possibilidade
A missão era chegar até incorporar no processo de construção de políticas culturais as associações de bairro, ou seja, abrir mesmo a construção das políticas culturais para todo o Brasil. E conseguimos isso, num nível bastante razoável. E fomos constituindo uma institucionalidade no Ministério que ia além do resto do governo. Eu digo isso com tranquilidade porque volta e meia eu recebia uma ligação: Juca, não dá para conduzir esse negócio aí com menos barulho? Eu disse: não, cultura tem que ter barulho, tem que ter debate, tem que ter oposição. Cada pessoa é um mundo cheio de ideias e expectativas, e nós conseguimos criar um arcabouço de política cultural. Pedimos pela primeira vez ao IBGE dados sobre a cultura no Brasil, sobre o consumo cultural, sobre a presença da cultura nos municípios. O que veio não foi surpreendente, mas foi impactante. Por exemplo, pouco mais de 5% dos brasileiros entrou alguma vez no museu. Só 13% dos brasileiros vão ao cinema com alguma regularidade. 1,7 livro per capita ano é lido no Brasil. É um índice bem mais baixo do que muitos dos países pobres da América Latina. E se você comparar com Cuba, Argentina, Uruguai, os países que têm índices melhores, Chile, é humilhante. Não dá para pensar uma nação bem-sucedida no século XXI com esse nível de apartheid cultural. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tem cinema, não tinha cinema, teatro, biblioteca. Biblioteca nós zeramos. Aí já, aos poucos, foram sendo abandonadas. Eu soube que já tem mais de 500 municípios sem biblioteca no Brasil. Mas nós zeramos. Cinema, teatro, nós estávamos lutando, porque tem um problema: a escassez de recursos. O percentual que é dedicado à cultura no governo federal, nos governos estaduais e municipais é tão pequeno que você só pode implementar uma parte de um programa de desenvolvimento cultural do país. Agora, a cultura é importante para consolidar a democracia, a cultura é importante para permitir que o país maneje e produza tecnologia, a cultura é importante para a plena realização da condição humana de cada um, para a afirmação de identidades, para fortalecer a coesão do país. Sobre todos os aspectos que você examinar o desenvolvimento, a cultura é fundamental. Cultura e educação de qualidade ao acesso de todos são duas referências que qualquer projeto minimamente sério tem que incorporar. E nós trabalhamos nesse sentido. Não é coincidência que a primeira medida depois do golpe foi tentar extinguir o Ministério da Cultura. Quer dizer, foi uma das primeiras medidas na redemocratização. Eles são muito bandeirosos, no sentido de que expressam um projeto medíocre, antipopular, contra a soberania brasileira, e é ilusório. Será que eles conseguirão que as mulheres voltem a ser belas, recatadas e do lar? Será que eles conseguirão que os negros abandonem a ideia de construção de uma sociedade de direitos e oportunidades iguais? Será que eles vão conseguir que os povos indígenas aceitem que suas terras sejam tomadas e eles se mudem para as periferias das grandes cidades? Sobre todos os aspectos será que é possível destruir as universidades, o que já conquistamos de construção de um mundo acadêmico, para ficarmos apenas operadores de tecnologias importadas? Será que o país vai aceitar a privatização das grandes empresas? Tudo isso é parte de um projeto de amesquinhamento, de fazer a roda da história voltar para trás. É nesse sentido de que não há possibilidade que nenhum democrata no Brasil, nenhuma pessoa que tem minimamente a noção de igualdade, a noção de um país soberano, não incorpore a cultura como uma dimensão estratégica da construção. Mas, na verdade, a gente consegue isso no Brasil. Foi a maior dificuldade. Se não fosse o apoio do presidente Lula, nós não teríamos chegado onde chegamos. Em todos os aspectos. Primeiro, orçamento. A média histórica dos tucanos
era 287 milhões o orçamento do Ministério. Só dava para manter o Ministério, as despesas permanentes e uma merrequinha para fazer algo simbólico. Nós chegamos a 1 bilhão e 300 milhões de orçamento no final do governo Lula. Foi crescendo progressivamente. O presidente dizia, vão fazendo que a gente vai abrindo a porta para vocês fazerem mais, até consolidar esse projeto de incorporar de fato a cultura no projeto de desenvolvimento do país. E nós conseguimos isso. Segundo, consolidamos projetos. Não é surpreendente para mim a reação que houve quando os golpistas anunciaram que iam extinguir o Ministério da Cultura. Nunca houve isso. O Ministério da Cultura sempre foi algo irrelevante e, de repente, se tornou o centro. E olha que naquele momento já anunciavam atacar a Previdência, as leis trabalhistas, mas a maior reação foi numa área, por quê? Porque construímos um projeto contemporâneo de diálogo e de participação, onde havia um reconhecimento da sociedade, mesmo para os que não têm relação direta com a cultura, de que o que estava sendo feito no plano do governo federal era estratégico para o país. Então é nesse sentido de que cultura e democracia... Então a retomada agora da possibilidade de uma nova eleição, de voltarmos a construir projetos para o futuro, temos que ter uma outra abordagem da cultura. Tudo que foi feito está ameaçado até de perda de memória. Então é preciso que as universidades cheguem perto, construam processo, e eu não falo só abrir um cursinho de gestão cultural para atender uma demanda prática do mercado, ou da sociedade, ou da área pública. Não, é construir princípios, lógicas, conceitos, discutir o que é cultura, a amplitude da cultura, o Estatuto dos Direitos Humanos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, está lá, direitos culturais. E a ONU estimulou a criação de um centro de pesquisa na Suíça. Eu tive contato quando era ministro com esse centro. Eles estão ampliando o conceito de direitos culturais, porque realmente é complexo. Tem o direito à identidade, tem o direito de acesso à informação, tem direito à livre expressão. São muitos os direitos culturais que compõem o que a gente poderia chamar os direitos básicos da cultura, como é comida, como é habitação, como é... Então, as universidades não podem ficar distantes disso. Nós precisamos de universidades que, de fato, atendam e respondam às demandas da sociedade, às necessidades da sociedade. E a construção de um conceito amplo de responsabilidade do Estado junto à cultura é fundamental para a gente retomar a democracia, porque tudo era muito sofrido, muito lento, por falta de dinheiro, por falta de compreensão da sociedade. Então, muitas pessoas perguntam, mas vocês não demoraram muito discutindo a Lei Rouanet? Mas até hoje, muita gente acha que a Lei Rouanet é satisfatória quando 80% do dinheiro é gasto na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. E é dinheiro público. Então, nesse sentido, é preciso uma reflexão ampla. E o ambiente acadêmico é apropriado para isso. E a cultura vem se modificando numa velocidade enorme, as novas tecnologias digitais. E vou só contar uma história para fechar essa intervenção. Um dia eu recebi a visita de um Chavante. São tradicionais inimigos dos bororos. E eles disseram, os bororos querem vir aqui conversar com o Gilberto Gil. Eu queria marcar uma audiência. Eu disse, certo, tranquilo, mas qual é o tema da audiência? Duas coisas. Eles querem que a aldeia volte a ser redonda, porque os salesianos, quando chegaram no início do século passado, a primeira coisa que fizeram foi transformar a aldeia em quadrada. E, segundo, querem conversar com os antepassados e são proibidos. Então, eles fazem escondido, de uma forma muito precária. Eles acham que é direito deles conversarem com os antepassados, como toda nação indígena faz, como todo povo pré-capitalista compreende a importância do legado dos antepassados e estão recorrendo permanentemente até para fazer as invenções.
Eu disse, então não vai ter audiência com o Gil, nós vamos lá para criar uma repercussão maior. Aí disseram, olha, não convide o governador, porque é nosso inimigo. Ele quer tomar nossas terras para plantar soja. E o governador ficou ligando todo dia quando soube que a gente ia, querendo ir junto. Ele disse, você tem que ir, Gilberto Gil, e você e outras pessoas do Ministério. E a gente programou assim, fomos de carro, uma viagem hiper demorada. Chegando lá, parecia uma cena de Glauber Rocha. Índio correndo para tudo quanto é lado, índio menino, índio jovem, índio terceira idade. E quando passavam perto de Gilberto, uma poeira enorme no quadrado lá dos salesianos. E quando passavam perto de Gil, ministro, a aldeia tem que ser redonda, a aldeia quadrada a gente não tem identidade. E aí, quando o cacique foi falar, disse, precisava que fosse um preto para vir aqui nos escutar. Aí disse, ministro, você sabia que quando os escravos fugidos chegavam por aqui, eram os mororos que tinham simpatia por ele, porque outros índios brigavam com medo de invasão e tal. E a gente era que protegia, indicava os lugares deles construírem seus aldeamentos. Então, acho que isso é um pouco uma deferência, um retorno de uma gentileza que fizemos no passado. Mas aí o que eu quero dizer é isso que ele disse. Ele disse o seguinte, a gente não quer ser como vocês. Se a gente tentar ser como vocês, a gente nem é índio, nem é não índio, a gente não é nada. A gente quer ser índio. Agora, a gente não gosta quando vê antropólogo aqui que sabe tudo, às vezes sabe mais do que a gente pensava que eles sabiam, mas quer dizer como é que a gente deve responder aos desafios. A gente quer ser livre para fazer as opções, porque a gente gosta de muita coisa de vocês, a gente gosta de novela, gosta de parabólica, gosta de celular. E aí ele disse, o que a gente gosta em vocês é isso, vocês não estão dizendo como a gente deve ser índio. Vocês querem ajudar a gente a responder. Aí disse o seguinte, ministro, você já pensou o que é ser índio nesse mundo que é assustador para vocês? Imagine para a gente. Não dá mais para ser como nossos antepassados antes dos portugueses chegarem aqui. O desafio é outro. Então, a gente quer viver esse desafio de reposicionar nosso povo dentro desse mundo complexo, já conectado e tendo vivências que são produzidas de fora para dentro. Isso é um pequeno detalhe da complexidade cultural brasileira e que é preciso ser encarada na sua complexidade. Então, é nesse sentido que eu acho que tem que haver um esforço do Estado, das universidades, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, de inserirem definitivamente o desenvolvimento cultural e educação de qualidade ao acesso de todos, para que a gente possa pular esse período aí tumultuado que a gente está vivendo e, de fato, construir uma grande nação, uma nação baseada em direitos, em relações respeitosas, afetivas. E o Brasil tem tudo para dar certo, mas tem alguns desafios que a gente precisa enfrentar.